e a todas, muito prazer. Eu sou o Renato Denadai, um dos 3 monitores do curso. Eu estarei auxiliando, o professor Luiz no encaminhamento e no desenvolvimento das atividades. E tive o imenso prazer, honra de participar com a gravação de algumas aulas e ter um contato, mesmo que distante, com vocês, e no encaminhamento do curso. Eu sou aluno de doutorado do Luiz, desenvolvo meu doutorado na UFOP sobre noções de experiência na expansão inglesa ao longo do século XVI e XVII. Nesse vídeo, então, a minha intenção é abordar com vocês alguns princípios gerais de leitura de textos e especialmente de fontes primárias, que é o assunto primordial abordado nas 2 primeiras semanas do curso. Então aqui o meu objetivo é abordar com vocês algumas características gerais, alguns apontamentos gerais de leitura de documentação e abordar ao final algumas leituras específicas, relativo à documentação da conquista da América. Então, quando a gente vai se aproximar pela primeira vez de uma fonte primária, seja da conquista, seja de qualquer outra fonte, ou de qualquer outro momento, de qualquer outro assunto, é interessante, é salutar que nós tenhamos, então, um preparo antes da gente se dirigir a esse texto, saber quem é o autor ou os autores do texto em que nós vamos abordar, quais são as ideias que ele trabalhou ao longo da sua carreira, qual é o seu campo de atuação, essa obra, ela se encaixa em que momento da carreira intelectual do autor, ou dos autores, ou do grupo, a que está relacionado. O texto, como vocês vão perceber ao longo deste curso e do outros, é muito comum que nós trabalhemos com partes de obras, e não com a obra inteira, então com capítulos ou com trechos e por aí vai. E é interessante que a gente procure se inteirar de que parte esse trecho que nós estamos lendo, esse excerto, que pode ser maior ou menor, como é que ele está integrado à parte maior da obra, em particular se for um capítulo, como é que ele se enquadra dentro da obra geral, com quais capítulos ele está dialogando, ou dentro da obra geral, porque ele foi pensado dentro de um conjunto maior. E se a gente perde essa noção, também perde um pouco da compreensão daquelas coisas que estão ali dentro. E propriamente, se há um capítulo de um livro em específico, esse livro está dialogando com outros livros de outros assuntos semelhantes que esse autor produziu, não produziu. Isso é um preparo, é uma atenção que se requer antes inclusive de uma primeira leitura. Nesta primeira leitura, uma leitura que provavelmente causa um espanto, caso não haja um traquejo, um conhecimento muito grande do autor ou da temática ali abordada, ela é apenas para se tomar conhecimento, apenas para se tomar uma noção geral do que está contido ali. Ali, então, numa primeira leitura, você vai perceber do que o autor está tratando, qual é o assunto, personagens envolvidas, do que ele está falando, mas provavelmente irão aparecer dúvidas. Essa palavra eu não entendi, o que ela significa no contexto em que está sendo aplicada, porque pode ser uma palavra que você conheça, mas no século XVI ela pode ter um sentido que talvez não seja o sentido atual. Procurar o sentido na sua historicidade, naquele contexto particular em que ela foi anunciada, uma ideia que não ficou muito clara, é muito comum dentro de fontes primárias que faça referência a outros autores, a outros textos, a outras ideias. Então, como diz fulano de tal, eu retomo aqui, tá, mas quem é? Eu nunca ouvi falar. Que ideia é essa? E vá fazendo essas anotações. Isso eu não entendi, isso aqui não ficou muito claro, eu não sei de quem ele está falando, não sei quem é esse autor. Feito isso, feita essa primeira
leitura, essa primeira aproximação que você vai ter uma noção geral, mas vai sair, não é, com esses pontos, procure as dúvidas, procure em dicionários as palavras, os autores mencionados, as ideias que não foram muito bem compreendidas, antes de você partir para uma segunda leitura. Nessa segunda leitura é fundamental, então, que a gente aprofunde um pouco mais as questões. Tá? Por exemplo, então, já tendo em mente que você tem uma noção geral do assunto, qual é a temática principal do texto? Porque pode ser conquista da América, mas a conquista da América tem várias nuances, tem vários episódios, tem vários personagens, então dentro da conquista geral de América, de onde se encontra, né, e como ela se relaciona, como as cartas de Cortés, que é um texto que vocês vão ler, em que momento isso foi feito, como ela dialoga com o processo geral de conquista, qual é a sua relevância, qual é a temática dentro de determinado momento da carta, qual é o objetivo do autor nesse determinado momento da leitura, não é? Porque se o documento for um pouco maior, a fonte for um pouco mais extensa, pode ter ali vários objetivos específicos, dependendo da parte. Aqui ele quer chegar aonde? Por que ele está falando isso ao lançar certa ideia? Essa ideia serve como argumento favorável para defender que posição? Que posição está sendo defendida ao trazer este elemento? Ou, dito de outro modo, ao trazer este elemento, como é que ele utiliza esse elemento para justificar um argumento? Esse argumento faz que tipo de sentido ao longo do texto? Por que ele é importante? Não é? Que ideia esse argumento está defendendo, está fortalecendo ou está se contrapondo dentro de uma ideia geral do texto? Porque daí você percebe também a construção do andaime do texto, da estrutura do texto, não é? Quais são os argumentos? Você deve ter visto, por exemplo, no ensino médio, técnicas de redação, né? A redação dissertativa. Você vai encontrar algo semelhante, você tem que apresentar uma ideia, vai defender essa ideia com argumentos e chegar numa conclusão. E isso, claro, nas suas especificidades, você vai encontrar inúmeras vezes, não é? De maneira mais direta ou mais direta, mais consciente ou mais inconsciente, mas isso estará presente, a proposição de ideias, a defesa dessas ideias através de argumentos, trazendo ideias que vão corroborar estes argumentos para se chegar a uma conclusão. Para tomar um exemplo concreto que vocês vão encontrar, eu já citei o Cortés, cito novamente, dentro das cartas de relação, porque em determinado momento ele cita alguma passagem bíblica, pode ser que ele faça isso, porque naquele momento específico ele fortalece o argumento com aquela passagem. Aquela passagem faz o que pelo seu argumento? Ele vai chegar aonde com isso? O que ele quer concluir com isso? Não é? Qual é o caminho que ele percorre para chegar até a sua conclusão? Se ele termina o texto dessa maneira, com esta ideia, como ele chegou até aqui? Quais os argumentos foram levantados? Então você percebe que isso é uma leitura um pouco mais profunda, que requer uma atenção e um foco maior. E para isso você já deve ter sanado aquelas dúvidas anteriores, de sentido de palavras, de autores que são mencionados, né, muito rapidamente, enfim. E assim você consegue ter um nível de aprofundamento muito maior. E o que eu gostaria de abordar agora é a realização do fichamento. Não é? O que é um fichamento? É uma ferramenta de estudo, uma ferramenta de pesquisa que você vai empregar, né, com sorte, espero eu, ao longo de toda a sua carreira acadêmica e profissional, né? O fichamento ele não é propriamente um resumo do texto, se bem que ele resume, né, ele condensa ideias, mas não cumpre apenas a função de um resumo, não é? Tampouco a função de fazer uma resenha, não é? Que são coisas diferentes. No fichamento você vai retirar
né? E há duas formas de fazer isso. Você pode fazer um fichamento direto ou literal, em que você vai retirar exatamente as partes tais quais elas se encontram no texto, né? Então você retirar com as palavras do autor e colocar isso num documento do Word, ou você faz isso à mão, o que quer que seja, né? Mas você vai retirar essas partes, podem ser maiores, menores, isso não importa, e marcar de onde você tirou, né? Então, a obra, a edição, porque mudando a edição vai mudar a paginação, isso vai impedir então que você retome, né, quando você necessitar aquela parte precisa da obra, né? Então, o fichamento é um mapeamento geral do texto, né? Porque quando você for realizar um trabalho em particular, uma pesquisa, uma monografia, um trabalho de fôlego maior, um mestrado, quem sabe, né? Você vai ter que dar conta de uma série muito grande de textos, de fontes primárias, de bibliografia. E facilita muito, né, para você retomar posteriormente. Ah, eu sei que eu li isso em algum lugar, mas não me lembro exatamente. Eu sei que eu já li essa obra, mas eu não lembro direito quais são os argumentos do autor e por aí vai. O fichamento cumpre essa função, né, de servir como uma ferramenta de pesquisa em que ela vai condensar em um certo local, não é, as ideias básicas do autor, as teses, as hipóteses levantadas, os problemas apontados, as conclusões a que o autor chega, o debate que ele estabelece, né? Então, esses pontos fundamentais que eu elenquei para vocês é aquilo que normalmente, né, nós retiramos do texto após uma, duas, três leituras e colocamos no fichamento, não é? Fichar o texto, portanto, é você retirar estas partes fundamentais para que você tenha isso como um mapeamento do texto, não é? Os objetivos, conforme a leitura, isso aqui, objetivo, retira a parte do texto, anota a página e anote, aqui está um dos objetivos do texto. Propor. Há autores que são mais camaradas, que já deixam isso pronto para você, né? Tenho por objetivo fazer tal coisa, outros não. Há outros que dizem, minha tese central é essa, né? Debato com tais autores, já deixam isso explícito. Pode ser mais fácil para você, mas nem todos os autores dão essa facilitada, não é? Então, elaborar um fichamento, como eu estou analisando com vocês, é fazer um mapeamento geral do texto, né? E você vai retirar isso ou com as próprias palavras do autor, né, que seria um fichamento direto, ou com as suas próprias palavras, fazendo uma paráfrase, né, ou citações indiretas, né? Então, nesse ponto, né, o autor disse tal coisa, a tese que ele se propõe é essa, e você explica com suas próprias palavras aquela ideia, aquela proposta, aquele argumento que você observou na obra, né? Marcando sempre que obra você está analisando, que edição e a página em que isso foi retirada, certo? Para que de fato você tenha um mapeamento geral do texto, a que você possa voltar posteriormente, né, e ter dali em uma, duas, três, quatro páginas, pouco importa, mas com certeza será em um número muito menor de páginas do que a obra fichada, né? Normalmente os alunos perguntam, mas qual é o tamanho do fichamento? Bom, ele tem que ser o mínimo necessário para que você consiga reencontrar aquelas informações que você, naquela leitura, sentiu mais relevantes. Outra dúvida constante. Então quer dizer que eu posso fichar qualquer coisa do texto? Teoricamente pode, né? Você pode colocar o que você quiser no fichamento. Mas você tem que se lembrar que isso, né, como forma avaliativa e como forma de ferramenta, tem que ter um sentido, né? Então, espera-se que no fichamento vocês consigam então encontrar, né, identificar e retirar essas ideias centrais.
quais são os objetivos ali presentes, em quais trechos esses objetivos aparecem, em quais trechos aparece a temática central, os problemas centrais, né? Então o autor identifica esta questão como central e vai desenvolvê-la em tais e tais e tais argumentos. Qual é o caminho argumentativo? Então ele parte desse problema, dessa questão, propõe essa análise e para responder essa análise levanta este argumento, usando este ponto, depois ele vai fazer um outro argumento, que vai se contrapor a esse ou vai fortalecer esse ponto. Que autores o texto, o autor traz para corroborar as suas ideias? Com quem ele dialoga? Ele dialoga com fulano, com ciclano, ele traz que ideias de tais autor? Tudo isso é um mapeamento geral. E através disso você vai conseguir então identificar, mapear e resgatar do texto e ter a chance de se aproximar disso de maneira mais rápida e direta depois, o que facilita bastante as conclusões a que o autor chega, depois de caminhar por isso, depois de levantar tais e tais problemas, o que é que ele conclui? Qual é a proposta? Ele levantou este problema. Na historiografia, por exemplo, enfim, discutiu-se desta maneira. Tal autor propôs essa interpretação, este propõe outra. Qual é a minha análise? Qual é a análise do autor frente a outras encontradas? Retira essas partes, página. Retira essas partes, página. Isso aqui é o objetivo, isso aqui é a tese. Isso daqui é a hipótese, ele debate com isso, esse autor corrobora, vai ao encontro, reafirma aquilo que ele está propondo, ele debate com essa perspectiva, ele apoia essa perspectiva, não apoia essa perspectiva, conclui como, quais são as suas conclusões, certo? E isso você vai ter, depois de 2, 3, 4 páginas de fichamento, um mapeamento geral do texto, tá? E isso é extremamente útil quando você vai ter que lidar com um conjunto muito grande de fontes, um conjunto muito grande de bibliografias e por aí vai. Então é uma ferramenta que conforme você vai aperfeiçoando, ela vai se tornar extremamente útil posteriormente. Trabalhando agora especificamente a documentação da conquista da América, há algumas coisas que nós devemos levar em consideração. Toda documentação tem as suas idiosincrasias, tem as suas características fundamentais. A documentação relativa à conquista, não é propriamente a conquista do México e não de outras regiões, focada em certos autores que foram selecionados para o curso, ela vai conter algumas peculiaridades. Então você há de concordar que um conquistador elabora um tipo de relato. Uma pessoa da igreja, um frade missionário, um bispo, vai elaborar um relato com certas particularidades. Indígenas de determinados grupos podem elaborar relatos que conterão outras características. Na historiografia, aqui eu não vou entrar muito no ponto, porque o Luiz vai abordar isso em outro vídeo com vocês, tendeu-se, com certas críticas ou não, a englobar esses relatos gerais feitos por essa gama gigantesca de personagens e grupos em uma categoria que normalmente é definida como crônicas, ou crônicas de Índias, ou crônicas da América, certo? E elas vão ter algumas características básicas, e que é importante a gente ter noção, porque se você trabalhar com outra documentação, elas vão exigir outras atenções, outros tipos de análises. Então há gêneros documentais, há tipos documentais que vão exigir de vocês determinados tipos de habilidades e competências para conseguir analisar aquele tipo particular de documentação. Então quem lê um livro tem algumas dificuldades, alguma coisa. Quem vai ler então um material em outro suporte, você fazer uma análise imagética
uma análise de cultura material, isso exige outras competências, outras habilidades, outros conhecimentos, né? Em relação a essas crônicas ou esses relatos da conquista, né? Sem entrar muito em detalhes se a gente pode ou não empregar esta denominação ou as várias personagens, né, que produziram esse tipo de relato, esses relatos, então, eles vão fundamentalmente se dirigir a uma temática que vocês vão encontrar em mais de um texto ao longo do curso, que é a temática do encontro entre culturas diferentes, né? O contato com o que a gente vai ver da alteridade, né? Alter, do latim, significa o outro, né? O contato com o outro, né? Aquele que é diferente de mim, né? Então o contato entre populações que nunca estiveram em contato até então, até o momento das viagens de descobrimento e o início das campanhas de conquista, e com a efetiva colonização da América posteriormente por vários reinos europeus, né? Então, fundamentalmente, há sempre, em graus maiores ou menores, de maneira mais ou menos explícita, essa questão da abordagem, né, com populações, com culturas muito distintas que se encontram pela primeira vez, né? É óbvio que não é a primeira vez que culturas distintas se encontraram, mas essa questão de trabalho da alteridade, o trabalho com o outro, o trabalho com a diferença, é algo que vocês vão encontrar reiteradamente em diferentes textos, em diferentes momentos das leituras que vocês farão ao longo do curso, né? E é isso que eu queria conversar um pouco mais detidamente agora com vocês, certo? Então, vamos tomar, por exemplo, um dos primeiros textos, né? Que são as cartas de relação do Cortés. O modelo de carta de relação já é um gênero documental, então ela permite que você diga algumas coisas, mas inibe outros, assim como outros modelos, outros gêneros, não é? Para não ficar tão abstrato. No Twitter você se expressa de uma maneira, ele permite um tipo de expressão, um tipo de escrita, não é? Se você vai escrever em outra plataforma, ela vai possibilitar outro tipo de escrita, vai requisitar outro tipo de escrita, não é? E vai possibilitar ou vai inibir certos tipos discursivos, não é? E por aí vai. Então as cartas de relação, elas têm um modelo narrativo próprio, não é? Espera-se que ao elaborar uma carta, você ponha, né, dentro dela alguns parâmetros. Se for então um romance, vai se colocar outros modelos narrativos, né? Então, certos protocolos, é esse ponto que eu quero chegar, certos protocolos existem dependendo do modelo, né, de documento que você está analisando. E isso é fundamental que se perceba, né, naquelas leituras que eu sugeri que fossem feitas, né, uma primeira leitura, uma segunda leitura. Por exemplo, para não ficar muito abstrato novamente, por que nessas cartas de relação, né, por exemplo, começa-se a dirigir-se ao rei, a modelos estereotipados, né, a modelos que já estão ali prontos e devem estar ali contidos, né, retóricas de humildade em que ele se coloca, né, o autor, como vassalo, seu humilde vassalo, né? Não sou capaz de realizar corretamente essas coisas e por aí vai, né? Quer dizer, essa posição de subalternidade, essa posição de humildade, possivelmente, na maioria das vezes, é plenamente retórica, não é? Porque aquele modelo de documentação exige um certo protocolo de escrita. Muda-se a historicidade, esses protocolos mudam, né? E isso se torna cada vez mais importante da gente notar quanto mais distante no tempo, porque o universo em que aquele documento foi composto não é propriamente o nosso,
Não é? Por que os memes funcionam tão bem? Ou melhor, para que um meme funcione tão bem, você tem que estar inserido, né, naquele contexto muito imediato no que ele foi produzido. Isso é muito curioso, porque você pega essas produções, às vezes de um mês atrás, a gente já não consegue... Ah, mas estava dizendo o que mesmo? Não é? Quer dizer, já fugiu do nosso conhecimento imediato. Né? Então essa historicidade própria da produção do documento e do modelo do qual ele foi feito é extremamente importante para a gente conseguir ter uma plena compreensão, ou uma compreensão, né, mais apurada e não anacrônica, né, e não fora da temporalidade em que ele foi produzido. Certo? Num segundo momento é a atenção particular a essas questões que eu estou chamando aqui das questões da alteridade. Né? Então, alter, como eu já expus para vocês, vem do latim que significa o outro, né? Mas é o outro de dois termos. Né? Então, é a diferença binária entre dois polos, não é? O que nós estamos acostumados, a gente tende a pensar a diferença, o diferente, né, sempre em termos opostos, não é? De oposição, então bem, mal, claro, escuro, masculino, feminino, macho, fêmea, né? E por aí vai. Né? Há outras maneiras de se pensar a diferença que não tão maniqueístas, né, e opostas em apenas dois polos, mas essa questão da alteridade, né, é pensar a diferença entre dois polos, né, entre o outro e eu, não entre eu, o outro e o ciclano ou o fulano, né, entre 3, 4, 5 partes ao mesmo tempo, né? Porque pensar a diferença entre dois é muito mais fácil, muito mais simples do que você pensar a diferença entre 3, 4, 5 termos ao mesmo tempo. Né? E por que isso é importante? Porque pensar, né, nestes documentos, você tem que pensar que essas pessoas estão, como eu disse para vocês, possivelmente, né, num primeiro encontro com algo que nem era concebido de existir, como a própria América. Não é à toa que Colombo chama os habitantes de índios, porque crê ter chegado à Índia, não é? Já que a entidade de um novo continente, não é? Não estava presente, né, possivelmente no universo mental daquelas pessoas na transição do século XV para o século XVI. Né? Então, dentro dessa documentação primária que vocês vão trabalhar, existe, direto ou indiretamente, maior ou menor peso, esse interesse, ou às vezes até essa necessidade de traduzir. Né? Como você traduz uma língua para outra, a língua que você conhece, né, para uma língua para alguém que desconhece e não tem traquejo e não é capaz de compreender. Né? Então se desenvolve nesses documentos um tipo de retórica de alteridade, um tipo de narrativa da diferença, que é um esforço de tradução, né? De traduzir aquilo que não entende, não é, para um universo que talvez ele se torne compreensivo. Vamos lembrar, o Cortés, ao escrever as suas cartas de relação, ele não está escrevendo para indígenas, ele está escrevendo para espanhóis, ele está escrevendo para europeus, certo? Ele está escrevendo para o rei da Espanha. Ele quer contar o que ele fez na América para alguém que não esteve aqui. Não é? Como contar tudo que você viu de diferente para alguém que não viu aquilo, não é? Como você vai contar o cheiro da floresta para alguém que não pôde presenciar e não tem uma floresta igual, não é? Equatorial, atlântica, sei lá, não é? Para sentir o mesmo cheiro, não é? Como fazer essa tradução, como levar esse mundo desconhecido para o mundo para o mundo conhecido, não é? Então existem algumas estratégias, né, retóricas, algumas estratégias discursivas que esses autores irão empregar em maior ou menor peso, mais ou menos consciente. Né? Uma primeira dessas estratégias de tradução, né, que vão tentar então traduzir o diferente para que ele se torne compreensível para quem não está ali presente, é, por exemplo, a comparação.
fazer comparação do desconhecido com algum elemento que você conhece. Ah, então eu não vi, eu não presenciei, mas tem alguma coisa que eu conheço e que é próxima a isso. E eu consigo fazer uma comparação ou uma analogia, né? Tem um trecho que eu vou trazer para vocês, trecho da carta de relação do Cortês, salvo engano na página 45, em que ele diz assim: cheguei numa cidade muito legal, e essa cidade é tão maravilhosa que às vezes falta palavras para descrevê-la. Nesse momento ele vai fazer uma comparação, mas ela é tão grande ou maior quanto uma cidade europeia, quanto uma cidade espanhola, a cidade de Granada, certo? Ora, eu não conheço a cidade que o Cortês está falando, mas eu conheço Granada. Se é parecido com Granada, por mais diferente que seja, eu consigo fazer uma aproximação por comparação. Aquele rio é muito grande, eu nunca vi, mas ele se parece com o rio que passa na minha cidade e por aí vai, né? Você pode fazer analogias naquela região. A função deste rio é tal qual a função do rio na cidade em que eu nasci, na cidade que você conhece, e por aí vai. E por fim, uma das outras técnicas, uma das outras estratégias narrativas de tradução de um mundo desconhecido para um mundo conhecido é a chamada inversão. A inversão ocorre quando, ou é empregada, melhor dizendo, quando alguns objetos, eventos ou situações ou ideias que você quer descrever são tão radicalmente diferentes em que você não encontra elementos possíveis de comparação. E aí você acaba tornando o outro o exato oposto de você, né? Ou o grupo oposto, o exato contrário, não é? O anti-eu, não é? A anti-identidade que você constrói para si ou entende que você ou o grupo ao que você pertença tem. Então, por exemplo, quando vão em algumas passagens das cartas de relação, por exemplo, ou de outros documentos de conquista, há a descrição de índios bárbaros. Quer dizer, se eu estou delimitando que os outros são bárbaros, quer dizer que eu não consigo encontrar um outro adjetivo e eles são diferentes de mim, então logo, se os outros, o que são diferentes, são bárbaros, eu entendo que eu sou civilizado. Se eu digo que eles são muito mais avançados, quer dizer então que eu me considero menos avançados do que eles. É sempre por oposição. A própria identidade vai se construindo em oposição à diferença, né? Porque esses adjetivos, alto, baixo, gordo, magro, mais civilizado, menos civilizado, bárbaro, é sempre relativo a alguma coisa. Eu posso ser mais baixo em relação a outra coisa. Se eu me defino como magro, ou como alto, ou como baixo, ou como mais gordo, é em relação a outra coisa. E esse outro acaba se tornando o inverso, o extremo oposto de mim. Então vamos lembrar que a própria definição de alteridade que eu apresentei para vocês leva substancialmente a esse entendimento da diferença, como a radicalidade oposta do eu. É o eu com sinal trocado. É o próprio eu com sinal negativo. E nesse sentido, o outro que é assim apresentado, ele nada mais é do que o oposto de mim mesmo. Então, possivelmente, pouco eu estou conhecendo daquilo que eu estou narrando. Porque tudo, né, a base continua sendo o autorreferencial. Se eu digo que aquele grupo indígena é muito alto, muito gordo e muito bárbaro, eu quero dizer, na verdade, o leitor que está ali, né, está entendendo, né, que eu sou civilizado, que eu sou magro, que eu sou baixo e por aí vai. Porque o outro, na verdade, está sendo descrito, está sendo construído a partir do referencial do meu mundo. É o meu mundo ao contrário, né? É o meu mundo refletido num espelho que reflete uma imagem oposta, distorcida, mas cujo referente continua sendo
o próprio mundo. Então isso é muito interessante se vocês conseguirem, né, nas leituras dos documentos, perceberem essas estratégias de descrição e se realmente, né, ou até em que medida, em que ponto ou como essa descrição da diferença do outro, na verdade não está apenas reforçando aquilo que eu já conheço ou admiro ou reconheço como válido em mim mesmo. Ao apontar a barbaridade do outro, eu estou valorizando a civilidade em mim mesmo. Se vocês acompanharem depois na tela, vamos começar assim. É um trecho no qual o Cortés está se dirigindo aos habitantes de Tlaxcala, salvo engano. E lá pelas tantas, ele vai falar assim então, que a cidade que ele está visitando, né, tem bons edifícios, com muita gente e melhor abastecida de coisas da terra do que Granada. Eu não sei como essa cidade é porque eu nunca vi, mas possivelmente a pessoa que está lendo o texto dele conhece Granada. Então é aquela estratégia da comparação, de trazer por comparação o que eu não conheço próximo do que eu conheço e tornar então mais compreensível. Então esse mercado, nessa cidade tem pão, legumes, aves, pescado, caça e outras coisas boas mais que eles comem. Há nesta cidade um mercado em que cotidianamente chegam mais de 30 mil almas vendendo e comprando. Ali é de tudo, vestido, calçado, comida, joias de ouro e prata, pedras preciosas, tão bem elaboradas que podem ser expostas em qualquer mercado do mundo. De todos os produtos que ele poderia destacar, ele destaca estes em particular: vestido, calçado, joias de ouro e prata, e são as mais preciosas que podem ser vendidas em qualquer lugar do mundo. Ou seja, ele está descrevendo aqueles produtos em que, no seu entender, que no seu universo de valorização, tem, né, um significado mais importante. Ele provavelmente no mercado indígena ele encontrou de várias outras coisas. Havia, por exemplo, simbolicamente, muito mais valor imbuído em certas penas de pássaros do que em metais preciosos, as penas de Quetzal, por exemplo, entre os mexicas. Mas isso ele não cita que no mercado havia penas muito, não, ele cita o ouro e prata, porque por ouro e prata, em sua visão, é o que torna aquele mercado rico, e para o seu leitor também. Há casas onde lavam as cabeças como barbeiros, como é um daqueles sinais, é uma daquelas indicações de que ele está fazendo uma comparação. Aqui se lavam as cabeças como se fazem nas barbearias na Espanha. É isso que ele está falando. Há banhos, assim como em outros locais que nós conhecemos, aqui há banhos também. Ele nem precisa descrever como é que são os banhos, basta dizer há banhos. Ele está dando a indicação de que se há banhos aqui, é porque são os mesmos tipos de banhos que há no mundo que você conhece. Tanto que ele nem se dá o trabalho de descrever como esses banhos são. Outra estratégia de comparação. Finalmente, se tem que dizer que entre eles há ordem e policiamento, retomando aquela ideia que eu havia exposto para vocês anteriormente. Esse policiamento não é de força policial, não é propriamente da força, da autoridade de uma força de polícia, mas é de ordenamento social e moral. É disso que ele está se referindo. Porque provavelmente no seu sistema de valorização isso é importante e torna este povoado civilizado dentro desses parâmetros que ligam civilização à ordem e policiamento. Logo, o tratamento que esses índios devem ter não é o mesmo daqueles que não teriam nem ordem nem policiamento. É uma valorização, né, que ele está dando a entender como é que devemos entender este grupo indígena, como entendemos na Espanha as cidades que têm ordem e policiamento. Olha aqui, ó, sendo gente muito melhor do que a da África. Possivelmente, no sistema de valorização deles não tem nem ordem nem policiamento, estão num grau dentro dessa hierarquia de valores que ele está estabelecendo inferior aos indígenas. Logo, eles devem ser tratados de uma outra maneira. Esta província
tem muitos e formosos vales, todos lavrados, isto é, cultivados, né, e semeados, sem haver espaço desaproveitado, uma ideia de riqueza, se estendendo em torno de 90 léguas. A ordem que esta gente conseguiu consiste em governar quase como Veneza, Gênova ou Pisa. Então esse momento é muito curioso porque eles são civilizados quase ao ponto dos europeus, mas não chegam bem lá, né? Se aproximam em um grau de civilidade, mas a comparação tem um limite, só parece, né? Então, ó, se você conhece Pisa, Gênova, essas outras repúblicas italianas, você pode fazer uma analogia, uma comparação, mas coloca algumas aspas aí. Não é exatamente igual, se parece, o grau de civilidade é bom, é quase parecido, mas não chega a tanto. Há muitos senhores e todos residem nessa cidade. O povo é todo lavrador e vassalo destes senhores. Então, se você conhece as relações de vassalagem da Espanha, então logo você conhece as relações que estão existindo entre esses indígenas. Ele está fazendo a tradução das relações utilizando uma nomenclatura que é particular da Espanha, porque essa relação o leitor conhece. Provavelmente aquelas relações entre os grupos indígenas seriam impossíveis do leitor compreender se ele não fizesse a comparação, a analogia com relações de vassalagem entre vassalos e senhores. Quando há guerra, todos se juntam nesta província e por aí vai, e por aí vai. Tá? Apenas alguns exemplos aqui de análise para tornar mais concreto aqueles pontos que eu enumerei e apresentei para vocês anteriormente.